Boa noite! Seja bem-vindo a mais uma edição do Café Expressão, o programa de entrevistas do Expressão Brasiliense, que nesta quarta-feira está recebendo o consultor político Alexandre Bandeira, uma das feras aí da política brasileira. O cara entende tudo aí de bastidor. O que você quiser perguntar, ó, vai lá vai aqui no YouTube, deixa sua perguntinha lá que ele vai estar respondendo para você. Eu sou José Fernando Vilela e uma honra ter você aqui na TV Expressão, aqui pelo YouTube, assistindo o nosso Café Expressão. Quero pedir a você que já não está nos seguindo aí nas redes sociais, vai lá e dá um joinha, segue a gente lá, @Expressão Brasiliense. Quero saber se já se inscreveu aqui, ó. Tá inscrito aí no YouTube, deixa seu comentário. De repente rola algum sorteio, não sei. Deixa seu like, faça uma pergunta aqui para o nosso convidado. Mas antes da gente começar aqui com o nosso convidadíssimo, especialíssimo Alexandre Bandeira, vamos às principais notícias aqui do Expressão Brasiliense desta quarta-feira, 21 de setembro de 2022. Vou trazer um assunto aqui que eu vou até comentar com o nosso convidado, que é a respeito do envio das forças federais pelo TSE para 11 estados no dia 2 de outubro. Então, no primeiro turno, vai ter forças federais em 11 estados. Quantas localidades são? Deixa eu confirmar aqui. São 568 municípios que vão estar sendo monitorados pelas forças federais nesse dia 2 de outubro. O Rio de Janeiro é o estado que vai ter o maior contingente, vai ter policial federal, forças armadas. Força Federal, pessoal, é o Exército, Polícia Federal. Vai ter em 167 cidades cariocas monitorando as zonas eleitorais, garantindo aí a votação. Depois vem Maranhão, Piauí, Pará, Amazonas, Ceará. Então, ou seja, nessas localidades, o pessoal não precisa estranhar quando chegar para votar e ver o Exército ali, a Polícia Federal. E antes da gente começar a falar só de política, vamos dar uma passadinha aqui no esporte. A CBF fez ontem o sorteio das finais que vai ter da Copa do Brasil, o confronto, o jogo de ida, o jogo de volta. Corinthians e Flamengo, as maiores torcidas, vão estar aí de olho na tela nos dias 12 e 19 de outubro, que vai rolar as finais programadas pela CBF. Eles ainda não divulgaram os demais detalhes. Para saber dessas e mais notícias, expressãobrasiliense.com. Vai lá e você fica por dentro de tudo. E vamos aqui ao nosso convidado, Alexandre Bandeira, é consultor político, jornalista, professor, mestre em administração pela UNB, especialista em estratégia empresarial, é diretor regional para o DF da Associação Brasileira de Consultores Políticos, a BCOP, e é membro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração. É coordenador, lá onde ele também leciona, né, do curso de pós-graduação em análise de marketing político da Faculdade Republicana. Alexandre Bandeira também atua como analista político de grandes veículos aí de comunicação do Brasil e até mesmo do exterior. Volta e meia o cara está aí falando inglês, espanhol, francês, o cara entende de tudo. Então, para nós do Expressão Brasiliense, é uma honra estar tendo uma fera dessa aqui para conversar com você. Boa noite, Alexandre. Seja bem-vindo ao Café Expressão. Boa noite, Zé. Você esqueceu de mencionar no currículo aí, amigo Diga lá. do Zé. Não, isso aí. Ele já se conhece há bastante Há tempo. muito né? tempo. Na hora que eu recebi o convite para participar, é uma honra, né? Oh, que eu acho isso. que a gente vê o crescimento, vê como é que você está expandindo o Expressão e ver o quanto que ele já é impactante na vida das pessoas que fazem política em Brasília, é sempre uma honra e uma satisfação. Então, eu estou aqui não mais por um prazer, mas por uma obrigação. Chamou, eu estou aqui, né? Vamos aqui o nosso bate-papo, que praticamente um bate-papo aqui entre amigos. Alexandre, queria que você falasse comigo a respeito do cenário nacional. O que você está achando aí? Você acha que já vai dar primeiro turno, igual está tendo a especulação? O pessoal do PT está dizendo, é primeiro turno, e os bolsonaristas, não, é primeiro turno. E aí, o que você acha? Os dois estão querendo que seja no primeiro turno, cada um puxando a sardinha para o seu lado, né? Assim, eu acho que a gente tem que entender que essa eleição é a mais polarizada que nós vivemos desde que a gente voltou a votar para a presidência da República, né? Os indicadores
não permitiram a construção de uma terceira via. A terceira via também, ela bateu muita cabeça para poder indicar o nome. E nós estamos vendo aí o que eu chamo de plebiscito duplo, ou referendo duplo, que é uma comparação de governos. Quando a gente tem um processo de reeleição, o mandatário da casa, no caso o presidente Bolsonaro, ele passa por um processo, um crivo de referendo, onde a população avalia se ele fez ou não um bom governo, se deve dedicar a ele uma situação de um novo mandato. Mas com essa situação que a gente tem, um ex-presidente que governou o Brasil por 8 anos. Que saiu com a popularidade em alta. Uma popularidade em alta. Conseguiu transferir para uma presidente que não tinha tanta expressão, né, vamos aproveitar, não tinha expressão política, foi uma presidente imposta pelo peso político do presidente Lula, né? E um presidente que assumiu no momento de uma renovação em 2018. A gente tem que ver que o 2018 foi um ápice de um movimento que começou em 2013, né, com a questão das tarifas, as pessoas indo para a rua. Então, nós estamos vivendo aí uma guerra de titãs, né, e muito declaradamente aberta, né? Eu acho que é uma polarização. E o que eu estava dizendo numa conversa em outro veículo essa semana é que sobrou para os demais candidatos, governador, senador, né, o deputado federal, estadual ou distrital, aqui no caso do DF, o ostracismo, a grande dificuldade dos demais candidatos fazerem campanha. Verdade. Porque está todo mundo olhando para o cargo de presidente da República. E as pessoas estão esquecendo de escolher quem realmente cuida da vida delas, que é o deputado estadual, o deputado distrital, aquele que você sabe onde é que mora, o endereço, aquele que vai resolver o problema da sua creche, da sua escola, aquele que vai resolver os problemas mais emergenciais, aquelas coisas todas. A gente está vendo assim, no Brasil inteiro, indecisões. Vamos pegar o caso do Distrito Federal, as pesquisas apontam de 60% a 70%, os indecisos ainda com relação, estamos a menos de 15 dias, estamos a 10 dias das eleições, com relação a, por exemplo, um cargo de deputado federal, deputado distrital, as pessoas não estão sabendo quem vai votar. Então, as pesquisas estão trazendo o seguinte, a reta final, ou seja, as campanhas estão começando agora. Então, são 10 dias para que esses políticos possam ocupar a mente das pessoas, numa dificuldade muito grande, porque todo mundo só quer votar para presidente, né? E aí, eu não sei. Na tua concepção, você acha que dá primeiro turno ou o que está acontecendo? Para mim, dá segundo turno. Há uma probabilidade muito grande de que dê segundo turno, né? Mas não vai surpreender se esse assunto acabar no primeiro turno também. Qual vai ser o fator de decisão? Tanto de outro, você acha? Eu acho que mais para o lado do presidente Lula, porque aí vamos seguir um pouquinho as pesquisas. Eu sou muito técnico com relação, eu não brigo com pesquisa, né? Tem as pessoas que brigam com pesquisa, eu não costumo brigar com pesquisa, não. Pesquisa ela é um retrato do passado. Ela não é projeção de futuro. As pessoas olham a pesquisa, é uma projeção de futuro. Não. Ela é um retrato do passado. Ela me diz o que aconteceu há 3, 4 dias atrás, quando a coleta foi feita, né? Nesse cenário, a gente tem uma possibilidade, eu acho que muito maior de ter um segundo turno, né? E muito menor de ter um primeiro turno em favor daquele que está nas frentes das pesquisas, no caso aí o presidente Lula, né? Mas apostando mais que aí vai ver aí um segundo tempo para a gente poder também jogar melhor essa bola, né? Dentro do que você falou aí, 2018, a gente voltando um pouquinho, você acha que o Bolsonaro, na tua concepção, porque para mim sim, ele foi eleito mais na onda do antipetismo e agora não tem isso, porque agora ele já mostrou quem ele é de fato? Ele é governo, então, para falar a verdade, as pessoas estão olhando para o governo. A gente costuma dizer que campanha eleitoral é uma peça de alfaiataria. Ele está tentando reeditar uma campanha de 2018 em 2018. Talvez esse seja o grande pecado dele, né? Usar uma campanha que ele fez em 2018, onde, para falar a verdade, ele foi ungido. Ele era um outsider, por mais que ele tenha sido deputado federal por 6, 7 mandatos, né? Nesse campo, vamos dizer assim, de grande cenário político, ele era do baixo clero da Câmara dos Deputados, por isso que acho que colou bem o discurso da indignação da população com relação ao presidente Bolsonaro, mas ele passa por uma sabatina. As pessoas estão querendo saber exatamente do que ele fez em termos de benefício das pessoas. E aí as pessoas analisam, lógico, uma parte da população mantém o discurso
do bolsonarismo, né? Você tem que defender a bandeira, minha bandeira nunca mais vai ser vermelha, a questão de, olha, não vamos nos tornar uma Venezuela, coisas desse Aquele tipo, mas a gente pátria, tem, família, mas a gente tem uma parte da liberdade. população que ela abre a geladeira e fala o seguinte: será que eu tenho mais comida hoje do que eu tinha de 2018? Hoje eu tenho mais renda, eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais pessoas empregadas na minha família do que eu tinha em 2018. Então essa comparação é o que traz de prejuízo para as avaliações do atual presidente, que é uma parte da população que ainda não aderiu à campanha do Bolsonaro. Então, dentro disso é reflexo das ações dele de governo. Sim, sem dúvida nenhuma. Porque, querendo ou não, é o que eu falei, ele passa por um processo de referendo. Referendo as pessoas vão analisar se ele fez um bom ou mau governo. E dá para comparar ele com Lula. Diferente do Fernando Haddad, que estava restrito ali a São Paulo. O Fernando Haddad ele era uma peça posta na impossibilidade do Lula ter concorrido. Sim, né? sim. E aí muitas pessoas estão querendo também que esse embate acontecesse, porque ele não aconteceu em 2018. Né? Foi tirado no tapetão, Lula foi retirado no tapetão. Né? E agora não tem mais jogador reserva, só tem titular em campo, é Bolsonaro e Lula. Né? Assim, uma grande diferença. O que eu acho que possa ter pecado na campanha do Bolsonaro? Eu acho que ele faltou conversar com as populações onde o discurso ideológico, o discurso dos costumes, não faz muita diferença. As pessoas, uma parte significativa da população, não está muito preocupada, de fato, com essa questão se a família é essa, se a família é aquela, né? Se rouba, mas faz, se não rouba, não faz, essas coisas todas. As pessoas estão muito preocupadas em saber o seguinte: qual é a minha condição de vida hoje? Minha vida melhorou ou não? Economia define tudo, né, Alexandre? Economia define tudo. Né? Essa frase foi apunhada pelo consultor do Bill Clinton, né? A economia é que conta. Isso. E ela pode estar decidindo essa eleição agora. Eu acho que faltou um pouquinho para o presidente da República. Dentro disso que você falou, né? A pessoa abre a geladeira e faz essa comparação. Eu chamo isso de índice da inflação da geladeira. Porque o cidadão, ele não entende superávit, ele não entende alta do dólar, ele não entende câmbio. Mas ele não entende nada a disso, gasolina ele subindo. Ele entende a gasolina subindo, ele entende a o carne. litro do leite, ele entende... Aí sim. Aí nesse ponto, o presidente Lula foi mais feliz, porque ele soube traduzir isso para a população. Aquela frasezinha boba, mais simples, do tipo: olha, as pessoas vão poder voltar a comprar uma carninha e uma cerveja no final de semana. Isso não é gênero de primeira necessidade. Acrescenta na cesta do Bolsonaro o eleitorado evangélico, que aí vem vamos dizer assim, um cidadão um pouco mais pardo, de uma renda mais baixa, que aí você consegue dar uma misturada nessa cesta, mas é o voto estruturado, é o voto do pastor, aquele que chega no domingo, prega que os eleitores são esses, mas é uma mistura de religião e política e feito mais ou menos dessa forma. Né? Alexandre, aqui para os candidatos ao GDF, é vantagem ter apoio ou do Lula ou do Bolsonaro? Porque a gente não está vendo isso com o Graz. Acontece no Distrito Federal foi um descolamento dessa disputa, vamos colocar assim. Sim. Né? Essa disputa. A gente tem uma árvore, vamos colocar assim, uma pirâmide de poder mais estruturada desse voto que vai fazer Bolsonaro, Ibanez. Alexandre, aqui para os candidatos ao GDF, é vantagem ter apoio ou do Lula ou do Bolsonaro? Porque a gente não está vendo isso com o Graz, por exemplo. O que aconteceu, o que acontece no Distrito Federal foi um descolamento dessa disputa, vamos colocar assim. Sim. Né? Essa disputa. A gente tem uma árvore, vamos colocar assim, uma pirâmide de poder mais estruturada desse voto que vai fazer Bolsonaro, Ibanez, Flávia e os candidatos alinhados aos partidos que estão dentro dessa árvore, do que necessariamente na pirâmide da esquerda, onde a gente tem um candidato muito forte, chamado presidente Lula, mas a gente não tem um nome muito forte, uma densidade política muito forte, por exemplo, no Leandro. Não é que o Leandro não seja um bom ou mau político, não é isso, mas é a questão de que, na política, às vezes, a antiguidade é posto. Né? Então, o nome ele precisa ser importante. Se a gente pegar o passado do Leandro, o Leandro Graz, ele foi o último candidato a ser eleito por média em 2018, com pouco mais de 6.400, quase 6.500 votos. Você, em 4 anos, alçar essa pessoa ao posto de ser governador, em pouco tempo você não consegue construir uma imagem muito forte. Né? O que eu acho que é bom para o Leandro, que ele esteve no lugar certo, na hora certa. Porque assim, né? Bom, candidato a governo, mas com sérias dificuldades de ser eleito. Eu acho que não há um horizonte para ele poder ser eleito. Mas ele complicou essa pirâmide de poder,
que existia do Lula, que precisava de um nome forte para governo, de um nome forte para o Senado, para aí poder distribuir para os federais e os distritais aquilo que realmente é necessário. Tanto que, provavelmente, essa árvore de poder mais ao centro-direita deve fazer mais deputados federais e distritais do que a árvore mais alinhada ao centro-esquerda. Vamos dar uma pausa? Sim. A gente volta aí com o GDF e os demais cargos aqui. Perfeito. Vamos lá. A gente volta já, 7 horas e 24 minutos, aqui com Alexandre Bandeira, aqui no Café Expressão. Voltamos já. O paciente, quando nos procura, ele só procura porque ele tem esperança. Ela tem uma necessidade, ela vem porque ela anseia por algo. É extremamente gratificante você devolver para o paciente o dente. Então, a responsabilidade, não defraudar essa confiança, resolver o meu problema, seja de estética, seja de função, seja um desconforto. A Vitae é uma clínica humana, a gente dá um atendimento humano. Eu entro na Vitae Odontologia, meu olho brilha diferente. Eu tenho prazer, em fazer o que eu faço. A Vitae, para mim, é um sonho que nós batalhamos demais para conquistar. Fazer daqui um ambiente que a gente gosta tanto da nossa casa. Os nossos pacientes são muito mais que pacientes, né? Eles são amigos, eles são meio que a grande família Vitae. O que a gente está aqui é para isso, para resolver e a gente, cada vez mais, a gente crescer. A Blue é um sonho. Quem procura a Blue vai encontrar detalhes. A gente sempre esforça a oferecer mais. A Blue ela é uma clínica integrada. Temos desde a periodontia, com atendimento básico, a prevenção, até a implantodontia. Temos a prótese, onde trabalha toda a reabilitação,
tanto para implantes quanto para estética, e a ortodontia, que fecha ali alinhando e melhorando a oclusão e encaixe dos dentes. O maior sonho com a Blue é que ela seja reconhecida por todos os brasilienses como a melhor clínica odontológica. Muito bem, estamos de volta. Tivemos uma falhazinha técnica aqui, mas já está tudo restabelecido. Café Expressão de volta aqui no ar com Alexandre Bandeira, fera aqui, consultor de política. Estávamos falando aqui de Bolsonaro, de Lula. Quem viu, viu. Quem não viu agora, só numa próxima. Agora a gente vai aqui para GDF, meu amigo. Como é que está esse cenário aí do GDF? A gente estava falando aí a questão do Lula, né, transferiu pouco aqui para o Leandro Graz, a disputa presidencial não está influenciando tanto. Como é que você está enxergando aqui GDF? Olha, GDF eu acho que está um cenário muito mais tranquilo e fácil para o ibanês, até porque ele vive esse mesmo momento do Bolsonaro. Ele passa também por um referendo. As pessoas estão olhando para o governo do ibanês, estão avaliando se ele fez um bom governo ou não. Em não avaliar, ou seja, em não concordar se ele fez um bom governo ou não, as pessoas pensam num segundo candidato. Como os indicadores de aprovação do governo dele são melhores do que o do presidente da República, a dificuldade de você inserir uma oposição muito forte, como foi na época que aconteceu com Hollenberg, né, que tinha uma desaprovação de governo muito intensa. Então, ou seja, o referendo está sendo muito positivo para o ibanês. Então, nesse sentido, a campanha dele está mais tranquila. Lógico que campanha é campanha, ele tem que fazer campanha até o último dia, mas a gente faz o acompanhamento do tracking de todas as pesquisas que foram feitas há bastante tempo sobre a questão de quem pode ser governador no Distrito Federal. O ibanês vem mantendo uma liderança e o que deve dar um certo conforto de ele poder se eleger, também com uma perspectiva que ele se eleja até em primeiro turno. Você acha que, de fato, as pesquisas estão aí, né, mostrando que ele está, né, uma larga vantagem, né? Algumas, os adversários não conseguem chegar à casa dos 2 dígitos, fica todo mundo ali 8-9, 8-9. O próprio Graz em uma aparece lá em cima, e tem outros que ele não consegue passar de 5%, 5 pontos. Então, assim, vai muito da questão, né, pesquisa a pesquisa, a gente sabe muito bem disso, mas essa liderança é o que você está falando. Proporciona ao ibanês que ele tenha reais chances de, domingo, sem ser nesse agora, no outro, estar reeleito. Mas, temos que ter campanha. Né? Mas você acha que dentro disso, na sua avaliação, isso é reflexo do que ele fez, do que ele apresentou? Sem dúvida nenhuma, né? Porque quem passa por um processo de reeleição, não precisa ser só no Distrito Federal, qualquer executivo, seja o presidente da República, seja qualquer governador, em qualquer unidade da federação, o processo de escolha mental do eleitor é o mesmo. Primeiro ele vai fazer uma avaliação do governo, esse governo sendo positivo, uma perspectiva de maior de manter o governante. Em sendo negativo, pensar, avaliar qual seria a opção para substituir. Então, é um processo em escalas. Então, isso não vai acontecer daqui a 4 anos, quando você não terá uma nova reeleição do ibanês. Aí, ou seja, aí a cadeira ela está aberta e franqueada para qualquer Aí vai valer, de repente, se ele vai conseguir transferir votos para o candidato dele, né? Exatamente isso. Né? Então, esse é o processo. Quem vive o processo de reeleição, vive um processo tranquilo. Se a gente observar, e aí quadro nacional, né? Dos 15 governadores que estão pleiteando a eleição, 11 podem vencer a eleição no primeiro turno, entre eles o ibanês aqui em Brasília. Ó, já tem gente participando aqui, a Maria Rita. Boa noite, Maria Rita. Valeu, você já chegou. Alexandre, o que eu vejo? Não sei se você pensa da mesma forma. Os adversários não emplacam, né? Do ibanês, falando aqui de GDF. Na política, a gente, vamos dizer assim, década de 80 e 90, a gente deixava para apresentar o candidato na última hora, para preservar a imagem, preservar, vamos dizer assim, qualquer abate no cenário político. Hoje isso completamente... Quanto mais
antecipadamente você aparecer para um determinado cargo, você vai construindo essa relação na cabeça das pessoas. Então a gente fala hoje, olha, o político não pode ter medo. Não pode ter medo de ser sabatinado, de ser apresentado. Então, assim, isso acontece no plano federal. Se a gente observar bem, o Bolsonaro foi eleito dizendo, há 4 anos antes dele ser eleito, que ele era candidato a presidente da República. O Lula, ele foi candidato a presidente da República em 3 eleições, ele só levou na última. Né? Então, a gente está aprendendo que ter antecipação, colocar seu nome à disposição da população com antecipação, é o ideal. Os nomes que surgiram no cenário do Distrito Federal, alguns até conhecidos, vamos colocar um caso bem clássico, né? O Isalci, todo mundo conhece no cenário político do Distrito Federal, mas a relação dele, olha, vou ser governador, e a decisão de ser governador passou por um parto a fórceps. Né? Então, o nome dele chegou muito em cima da data das convenções, até quase da pós-convenção, porque o que homologou a candidatura dele foi a ata. Né? E ele já vinha já com essa questão de trabalhar desde quando ele assumiu lá, como Senado. Exatamente. Sou candidato ao governo, e dentro daquilo que nós conversamos aqui até antes de começar o programa, o Isalci já chegou com o projeto pronto. Ninguém faz isso em política para um projeto de poder executivo. Você não faz política sozinho. Não né? faz. Você precisa de grupo, você precisa de pessoas. Cada vez mais as campanhas, os grupos políticos, as gestões políticas, elas são cada vez mais profissionais. Então, não dá para você querer surgir da última hora e ser um grande político arvorando um espaço que não lhe cabe. E dentro disso que você falou também tem a questão do Leandro Graz, né? Desconhecido completamente. O Leandro Graz, acho que não foi uma escolha muito feliz. De novo, não porque ele tá seja sendo bom ou mau rejeitado também, né? Vamos considerar que ele está sendo rejeitado pela militância. Porque, para falar a verdade, é um arranjo de cima para baixo, onde você tem uma... Eu costumo dizer que no Brasil existe, tradicionalmente, um único grande partido no Brasil, que se chama Partido dos Trabalhadores. É o único partido que tem uma militância estruturada, né? Uma militância que você consegue rapidamente passar uma informação e ela chegar na base, chegar na pessoa. Vai para a guerrilha mesmo. Que vai para a guerrilha. Mas também um clube, né? Onde as pessoas que fazem parte do PT eles não estão acostumadas a lidar com candidatos de outros partidos, né? Essa fratura, por exemplo, do próprio Ciro com o Lula, que a gente enxerga até hoje, eu acho que é muito mais uma questão pessoal do Ciro em campanha hoje do que uma questão do coletivo, do PDT, mas é uma fratura que houve em 2018, onde ele não foi ungido para ser o candidato do Lula à presidência da República. Tem um comentário aqui, ó. Ricardo Calado, um abraço, meu amigo Ricardo Calado, do Portal do Calado. No DF, muitos políticos querem ser caciques, quando a maioria é índio. Você acha, mais ou menos, você tem essa visão? Tem o Calado, para falar a verdade, ele tem, né? Ele é, vamos falar assim, de conhecedor da política de Brasil. O Calado, ele está no topo do concurso. Ele sabe da montanha, né? E o Calado, ele é capaz de movimentar sentimentos na política do Distrito Federal. Ai, né? Calado. Mas vem cá, meu amigo, como é que você está vendo esse confronto aí na disputa do GDF nos bastidores? Olha, né, eu acho que está sendo uma eleição mais morna em Brasília. Né? Não só em Brasília. Por conta da grande polarização que a gente está tendo no plano federal. Mas é uma eleição... Porque assim, quando os números eles estão muito distantes, quando você pega um número onde você tem o Ibanez com 2 dígitos e os outros candidatos com 1 dígito só, onde, na maioria das contas, a soma do Ibanez é maior do que a soma de todos os outros candidatos, o que é um pequeno indicador de que, poxa, pode ser resolvido isso no primeiro turno. Por que pequeno? Porque tem que considerar os votos brancos, nulos, essas coisas todas. Que, abstenção, pessoas que não vão votar, que é alta. Aqui em Brasília, o desembargador falou, na eleição passada, bateu os 16%. Então, vamos ver se o pessoal vai comparecer. Ele falou que está garantindo a segurança, mas vamos voltar aqui, deixa o desembargador lá cuidar da eleição dele. Então, assim, quando você tem disparidades muito grandes de percentuais de voto, a eleição geralmente ela fica mais fria mesmo. A eleição presidencial, por exemplo, você não tem uma distância lá na casa dos 10%. Não, algumas pesquisas são 5%, 3%, algumas outras são 9%. Mas aqui em Brasília a distância é muito grande. Então a população lá o voto útil nasce na cabeça do eleitor. Né? O eleitor ele tem a sensação de que a escolha dele tem que ser naquele que vai ganhar. Como se ele tivesse um bilhete premiado. Né? Vou votar nesse que está na frente porque eu quero estar junto, eu quero eleger quem é que está vencendo. E assim vai acontecer com o Ibanez aqui em Brasília, esse voto útil já natural no primeiro turno. Você não acha que vai muito da questão das propostas, Alexandre?
Dos outros candidatos também não são tão convincentes? Zé, eu acho que assim, já tem um tempo no Brasil que as pessoas não avaliam proposta para a escolha de candidato, né? Os planos de governo, eles têm ficado para segundo plano. Hoje o voto é interesse? Hoje, se você perguntar na rua quais são as propostas do candidato que você vai votar, as pessoas não sabem. Hoje existe uma alta personalização do candidato. Eu quero votar no candidato porque ele se parece comigo, ele me representa. É o interesse. Né? Então, esse candidato ele me representa nos seguintes aspectos, A, B, C. Então, as pessoas fazem essa construção, esse alinhamento, as pessoas se alinham ao candidato porque ele representa. E assim, isso é ruim ou bom? O que acontece? Por que as propostas acabam ficando em segundo plano? Porque o tempo de campanha é curto. Aí tem uma culpa também da própria justiça eleitoral, que reduziu o tempo de campanha, que era 90 dias para 45 dias, 40, que reduziu para 35 no rádio e na televisão. Então, assim, essas coisas acabam gerando, né, efeitos colaterais. Uma delas é você colocar o principal em segundo plano. Então, se eu tenho só 35 dias para apresentar um candidato, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que focar na personalidade do candidato. Então, eu preciso construir a personalidade do candidato e entregar isso para o eleitor que queira comprar essa personalidade. A proposta ela vai ficar sempre em segundo plano nesse modelo. Quase ninguém fez isso. E aí a antecipação é importante, Zé. Vale muito, né, Alexandre? Vale muito. Vamos mudar aqui. Senado. Como é que você acha aí? O pessoal está dizendo que a Damares está encostando. Teve uma pesquisa aí recente, agora mais cedo, aí do SBT, mostrando que já encostou, até passou. Né? Qual é a tua visão em relação à disputa ao Senado? É as duas que estão nessa disputa. Vamos colocar não tem como. Assim, o que muda na disputa ao Senado com relação às outras eleições é que, para falar a verdade, nós temos duas candidatas, vamos colocar assim, né? A força da mulher na do política, mesmo grupo político. Do mesmo grupo. Geralmente a gente tem um da esquerda disputando com o da direita, a gente tem essa polarização, o que não aconteceu nessa eleição. A gente tem lá um espectro, né, onde, temos duas mulheres, acho que isso é importante, Brasília está produzindo cada vez mais mulheres para dentro do cenário político. Né? A gente já pega a Câmara Federal, a maioria é mulher hoje. Isso, né? Isso. Eu acho essa questão importante. Agora, para mim, a grande diferença é que as duas fazem parte do mesmo, vamos dizer, do mesmo ambiente, da mesma cesta de votos. Né? Acho que a gente vai precisar esperar para saber exatamente o que está acontecendo aí. Eu ainda acho que a Flávia, pelo conhecimento, uma proximidade, um sobrenome forte, um vínculo com a cidade que a Flávia tem, porque a Damares, ela diz que tem uma relação de 24 anos com Brasília, mas ela não é uma moradora de Brasília. É a primeira vez que ela vai votar aqui. Então, se a campanha de Flávia souber utilizar isso muito bem... Já está fazendo. Né? Essa vinculação. Se você vê os programas, hoje eu estive vendo o horário eleitoral dela, já está e era muito isso. Por aí, eu acho que vai se distinguir muito nessa relação. Lógico que a gente tem que entender que existe um voto importante, um voto estruturado, né? Esse voto do fechado com o altar, essa hashtag, ela é importante no Brasil inteiro. Né? Assim, fechado com? Fechado com o altar. Assim. Mas não é uma coisa que eu inventei, não. Essa hashtag está nas campanhas das pessoas. É mesmo? Exatamente. Você vê ela na campanha, fechado com o altar. Né? Porque é um grupo que vota muito coeso. Né? Os neopentecostais, principalmente, eles votam muito coeso. É diferente do voto dentro dos cristãos, esse voto dos neopentecostais, dentro, inclusive, da crença dos evangélicos, ele é muito mais estruturante, até mesmo dentro da própria diferença, diferente do que vota a Assembleia, né? E diferente do que vota o católico também. Então, assim, acha que a força dela... Pode pesar a favor da Damares? Pode. Eu acho que pode, porque é um voto que ele vem... É um voto de manada. O conceito de manada, ele não é pejorativo. A gente estuda isso na psicologia e na sociologia, né? Que é justamente aquela questão das pessoas poderem ir onde a liderança vai. Né? Segue o líder. Então, eu acho que isso pode ser favorável a Damares. Eu só não sei se ela tem tempo suficiente para fazer com que esse voto converta mais a favor dela do que necessariamente a Flávia. Lógico que a gente tem que esperar a urna, tem que esperar, mas eu acho que assim, as duas campanhas entenderam o diagnóstico e estão focando nos diagnósticos que melhor trazem os eleitores para a cesta, trazem o resultado. Né? Estão sendo muito profissionais. E aí, assim, o que a gente observa? O crescimento dos votos, por exemplo, a gente observa a Flávia crescendo e observa também a Damares crescendo. Crescendo, as duas. Onde é que elas estão crescendo? Justamente nesses eleitores que estão indecisos. Né? Que para Senado já não é tanto a margem como não é tanto para federal quanto é para distrital. E falando em federal e distrital, a gente vai dar uma pausa aqui, galera.
Voltamos já já, vamos mais um break aqui com o Café Expressão, que hoje recebe Alexandre Bandeira, consultor político, uma das feras aí da política brasileira, o cara entende tudo, beleza? Voltamos já, 7h44, já já estamos de volta com o Café Expressão. O paciente, quando nos procura, ele só procura porque ele tem esperança. Ela tem uma necessidade, ela vem porque ela anseia por algo. É extremamente gratificante você devolver para o paciente o dente. Então, a responsabilidade, não defraudar essa confiança, resolver o meu problema, seja de estética, seja de função, seja um desconforto. A Vita é uma clínica humana, a gente dá um atendimento humano. Eu entro na Vita Odontologia, meu olho brilha diferente. Eu tenho prazer, em fazer o que eu faço. A Vita, para mim, é um sonho que nós batalhamos demais para conquistar. Fazer daqui um ambiente que a gente gosta tanto da nossa casa. Os nossos pacientes são muito mais que pacientes, né? Eles são amigos, eles são meio que a grande família Vita. O que a gente está aqui é para isso, para resolver e a gente, cada vez mais, a gente crescer. Muito bem, estamos de volta aqui com o Café Expressão, que nesta quarta-feira, dia 22 de setembro de 2022, está recebendo o consultor político Alexandre Bandeira. Já falamos de política nacional, GDF, Senado e agora vamos aqui para a Câmara dos Deputados. Meu amigo, essa disputa aí vai ser acirrada. Temos ali ex-governadores cobiçando o seu retorno. Como é que você avalia aí? É uma eleição que vai ser decidida no dia 2, porque como tem muito indeciso, né? Essa parte, as pesquisas indicam que a indecisão está alta. É muito grande. Para proporcional, deputado federal e deputado distrital, aqueles que souberem fazer uma campanha de chegada são aqueles que vão ser eleitos. Pode ser, inclusive, nenhum que esteja aparecendo na pesquisa de hoje. Uhum. Né? Aqueles que começarem uma campanha hoje muito bem feita, bem estruturada para correr os 10, 11 dias de campanha, vão ser as pessoas que vão ter sucesso dentro da campanha. Eu falo o seguinte, a eleição para proporcional não é saída. Muita gente em Brasília, quer dizer, no Brasil inteiro, esperou o dia 16 de agosto. Qual foi a data do dia 16 de agosto? Foi o dia que a Justiça Eleitoral liberou todo mundo para fazer campanha. Então, todo mundo saiu despejando material, fazendo material gráfico, muita gente ficou sem dinheiro no meio do caminho. Então, às vezes, as pessoas começaram correndo
e agora estão sem combustível para chegar no final da campanha. É. Até porque também os partidos... E esses 10 dias são essenciais. Exatamente. E o que os partidos fizeram? Elegeram seus privilegiados, né, e despejaram dinheiro só nesses privilegiados. Em vez de distribuir igualitariamente o dinheiro para todo mundo, elegeram, de fato, quem é que tem condição de correr. E provavelmente são os caras que vão ter gasolina para poder chegar aos últimos 10 dias de campanha. Igualitariamente, nem o PT fez isso dessa vez. Nem o PT. Eu acho que foi o ponto fora da curva. Que a gente espera, né, de outros partidos mais alinhados à centro-direita, uma predileção por A ou por B. Mas, tradicionalmente, a gente tinha no PT uma distribuição mais igualitária dos recursos. E o que a gente viu, não, né? Quem está concentrando todos os recursos no Partido dos Trabalhadores é a Érica, né? Com 2 milhões, mais de superar de 2 milhões. Acho que ela vai, inclusive, até o final da campanha, bater o teto com as liberações do fundo partidário. Né? Enquanto outros candidatos que são extremamente viáveis, né? Pode pegar um ex-governador como Agnello, que, inclusive, mesmo sem dinheiro, aparece em todas as pesquisas com grande viabilidade. Mas ele ainda está a questão da insegurança jurídica ainda nele, que ainda está... Tem, mas a questão da discussão da insegurança jurídica ele resolve ela depois, paralela. Né? Né? Porque, para falar a verdade, se a gente for analisar a insegurança jurídica, a gente tem desde o presidente da Câmara, o Arthur Lira, até, né, outros caciques da política brasileira. Mas o que a gente precisa acompanhar, né? Quando a gente observa a liberação de recursos ao longo do processo, por exemplo, o PT, vamos pegar o caso do PT, que isso faz parte de um estudo que a gente está acompanhando, fez a liberação de recursos ainda em agosto. E liberou para todos os candidatos. Já em agosto, já para o pessoal. Então, não havia lá uma decisão, um julgamento de mérito, se o candidato era já estava definido. Já estava liberando o recurso. Né? Logicamente, em setembro, fez uma nova liberação de parcela, né, de recurso, mas é que nem você falou, né? Nem no PT as coisas que eram para ser igualitárias estão sendo e estão acontecendo. Né? Tem aqui, ó, 2 participações. Nilo Alexandre, boa noite, melhor programa informativo da cidade. Ô, Nilão, valeu, obrigado. Maria Rita sempre traz uma pergunta para a gente. Com a experiência que o senhor, aí Alexandre, tem, as pesquisas de intenções de votos para presidente, é confiável? As pessoas brigam com pesquisa. Né? 2 coisas, Maria. Assim, ninguém briga com o senhor, né? O senhor está lá em cima. Então, vamos para você aqui da nossa conversa. Né? Eu não costumo, eu sou técnico de análise política, então eu não brigo com pesquisa. Mas eu sei o que as pesquisas representam. Elas não são uma bola de cristal para aquilo que vai contar o futuro. As pesquisas, de novo, elas são um retrato do passado. As pesquisas foram coletadas 4, 5 dias atrás, dentro de uma realidade que está sendo divulgada 4, 5, 6 dias à frente. Uhum. Então, a gente precisa olhar a pesquisa com o espectro de quando ela foi coletada. E aí, sim, né? Se a gente observar todas as pesquisas no plano federal, elas estão tendo um processo de convergência. Mas por que a convergência acontece? Porque a declaração de voto do eleitor também ela é mais sedimentada. Porque quando a gente faz pesquisa para presidente há 1 ano, 1 ano e meio, esse eleitor ele muda muito de opinião. Como a gente está muito perto do pleito, essa decisão de voto declarada do eleitor ela é mais assertiva. Estou com A, estou com B, estou com C. Então, por isso que os indicadores das pesquisas elas se aproximam. Entendi. Entendido, Maria Rita. Aqui está o nosso grande Alexandre Bandeira falando aqui. Alexandre falando ainda mais da questão da disputa para federal. A gente vê que não vamos ter nessa disputa Flávia, não vamos ter Celina, não vamos ter Paula Belmonte e não vamos ter Luiz Miranda. Então vão concorrer à reeleição Júlio César, Cocai, Bia Kicis e Israel. Uhum. Desses 4, você acha que desses 4 alguém volta? Eu acho que a Érica tem uma eleição confortável. Né? Assim, ela trabalhou dentro do espectro político dela muito bem o mandato, então ela deve retornar. Né? Deve continuar no mandato. O professor Israel, com uma certa dificuldade por uma questão de quociente do partido. Você acha que ele, Hollenberg, ali vai ser um ou outro ou nenhum dos dois? Porque, mesmo sendo 2 políticos de grande envergadura, o restante da nominata talvez não produza o volume de votos suficiente para construir o tal do quociente eleitoral, que é aqueles votos mínimos para que se eleja um deputado. E nós estamos falando de 190 mil votos. Então, para você fazer um deputado federal, você vai precisar ter nessa cesta total de votos 190 mil pessoas votando nos candidatos daquele partido. Eu acho que esse é o complicador que aflige o Israel, mesmo que ele apareça nas pesquisas com uma situação, inclusive, melhor do que a do próprio Hollenberg. Do Rodrigo, isso.
Bia Kicis, eu acho que a eleição dela também vai ser uma das eleições mais tranquilas. Mas e aí o fator Arruda ali dentro? Eu acho que o E fator, o fator Arruda, para falar a verdade... Fraga também, porque o Fraga... mas assim, o fator Arruda, eu acho que ajuda o grupo. Porque a gente tem que entender que o competidor, quando você está numa eleição proporcional, que você está buscando o quociente eleitoral... É diferente. Então, por mais que vamos dizer assim, o candidato da sua agremiação, do seu partido, ele seja o seu adversário, ele é também o seu companheiro. Você precisa que ele tenha votos. Sim, sim. Então, o que eu acho que vai acontecer? Vamos colocar aí no PL, onde está a Arruda, está a Fraga, está a Bia. A Bia ela tem um voto muito verticalizado do bolsonarismo em Brasília. As pessoas vão despejar, vão continuar despejando muito voto nela. Isso aí é fato. O Arruda ele vai trazer esse voto da população que gosta do Arruda. O Arruda ele é um fenômeno da política no Distrito Federal. Mas assim, é exagero que muita gente está dizendo que ele vai bater 1 milhão de votos. Ele não chega a isso. Não chega a isso. Eu acho que nem 300. Mas ele vai ajudar a fazer o quociente eleitoral ao ponto que eu acho que o PL vai faz 2 ou 3? 2 mais 1 por média. Então pode ser que o PL abocanhe 3. Pode ser que o PL abocanhe 3, mas com segurança, com tranquilidade, o PL vai fazer 2 candidatos, vai fazer 2 eleitos. Né? Então, e republicanos, o Júlio volta? Júlio com uma grande possibilidade de voltar, porque ele tem um voto estruturante. Uhum. O voto estruturante, o voto do Júlio pertence ao grupo do Júlio, não pertence ao partido do Júlio, nem um pedaço da população, pertence ao grupo onde o Júlio labuta, que é a questão da própria igreja. Né? Uhum. Então, assim, ele é pastor, né? Ele é pastor e é bem querido, ele é um nome já conhecido, então isso pode ser favorável a ele. Aqui o Ricardo Calado está falando, perguntando aqui, algum partido faz 2 federais? Calado, acabamos de falar aqui, PL pode fazer 2. Eu acho que o partido mais fácil de fazer 2 vai ser o PL. Porque a PL. gente tem que analisar a quantidade de votos que esses candidatos estão colocando na cesta. Bia vai despejar muito voto dentro dessa cesta. O Arruda também. E o Fraga tem o seu eleitorado, vai ajudar muito a construir essa eleição, ao ponto de permitir que esses 2 mais facilmente possam ser eleitos. Respondido. Obrigado, Calado, por estar participando aqui conosco. E temos aqui a pergunta do Calado é complexo, né? O cara especialista na coisa. Fabiana perguntando aqui como será a renovação na Câmara Distrital. Os da velha política irão retornar? Aí o cenário não é distrital. Eu acho que é um plano político brasileiro. Em 2018, de norte a sul do Brasil, sim, a gente teve uma grande renovação. A gente trouxe 2000, se convencionou o tal de uma nova política. A eleição municipal, então, é isso que você vai falar aí agora. Então, o que está acontecendo? Vai acontecer de norte a sul do Brasil uma retomada dos velhos atores da política. Essas pessoas... Isso. Não vai ser uma grande renovação. As pessoas vão olhar para um corte seco e vai dizer o seguinte, esse cara não estava aqui, esse candidato não estava aqui, agora ele está. Mas ele é um nome já conhecido, ele já esteve. Então, assim, o outsider, vamos colocar assim, esse cara que não era político, que entrou na política... Não tem um Ibanez na vida. Espaço nesse momento. Vez. O Ibanez ele teve no lugar certo na hora certa. Na hora certa. Ele pegou um movimento de outsider, que foi o mesmo movimento do Dória em São Paulo. Sim, que alavancou, do próprio Bolsonaro. Que alavancou para dentro da política alguns outsiders que não tinham relação com a política. Por mais que o Bolsonaro, de novo, ele tinha aí uma série de mandatos na Câmara Federal, mas ele participava do baixo clero da Câmara. Né? Então, mas para essa eleição agora de 2022, 2018 foi um freio de arrumação, mas em 2022 vão voltar os nomes, isso vai acontecer no Brasil inteiro. Por exemplo, o Romero Jucá ele vai voltar para o Senado depois de um tempo longe do Senado, ele vai voltar. Né? Mas é por conta disso, porque como a eleição ela não privilegia os nomes que são desconhecidos. Antes da gente falar aqui em Cital, a gente estava falando em Fraga, Arruda, Hollenberg e Agnello. Ou seja, são nomes conhecidos. Né? Se o Hollenberg voltar, vai ser um nome conhecido. Se o Agnello voltar, é um nome conhecido. Se o Arruda voltar, é um nome conhecido. São 3 governadores. Fraga também, que voltar, sempre foi deputado. Sempre foi deputado. Então, ou seja, não há essa questão da renovação esperada, vamos trazer para a política novos atores. Esses novos atores, se eles aparecerem na política, é porque eles têm um vínculo com a política há bastante tempo, ou por sobrenome, ou por parentesco, ou por alguma coisa desse tipo, mas com muita dificuldade também. Não vai ser um negócio muito fácil. Mas vamos aqui, Câmara Legislativa, você acha que vai ter uma renovação ou renovação com a volta de alguns antigos? Isso vai acontecer tanto na Câmara Legislativa como nas assembleias estaduais, nas assembleias legislativas de todas as unidades da federação. Os outsiders, infelizmente, não é a eleição deles.
Já foi em 2018 e a população está dizendo o seguinte: eu quero pessoas mais conhecidas, eu quero votar de nome em quem eu já tenho uma relação de proximidade com o nome. Que tem mais já confiança. Né? Já tem mais confiança, já sei o que a pessoa está fazendo. Então a gente deve ter uma reeleição importante de quem já está na Câmara Legislativa. Você acha que reelege bem ali ou não? Eu acho porque que eu fiz os cálculos. Ali já tem 6 que estão fora da disputa. O Veras, Júlia Luce, Arlete Sampaio, quem mais? Leandro Graz, tem mais aqui. Rafael Prudente, José Gomes. Então, são tirando pessoas que estão tentando um plano federal. Então, plano federal. E então, a Arlete que está realmente saindo da vida pública. Né? Então, são 6. Então, dos 24, sobram 18. Desses 18, você acha que ali a metade volta ou não? Eu acho que a maioria vai permanecer da Câmara Legislativa. Eu acho que um indicador um pouquinho maior do que da metade. Né? E os cargos que esses que foram fazer algum outro plano federal, alguma outra tentativa, alguma outra aventura, vão ser ocupados por pessoas que já é do nosso dia a dia da política, são pessoas que a gente já conhece. De alguma forma, nós já conhecemos essas pessoas. Então, a disputa na Câmara Legislativa está sendo bastante acirrada. Como é que você está vendo aí nas ruas? Está morno, né? Essa campanha, o que você está achando? Porque a campanha mudou está bastante sofrendo agora. muito com a torneira do líder partidário. Poucos têm dinheiro para fazer campanha, não é só não é um privilégio do Distrito Federal, mas a gente está vendo isso no Brasil inteiro. Né? Assim, muitos candidatos também, por não ter muito dinheiro, estão tentando investir também mais no digital, essa campanha que ela não aparece nas ruas. Não sei se isso vai trazer um resultado importante, mas a gente observa que nós estamos há 10 dias e parece que as campanhas estão batendo expediente, batendo cartão. Né? Chega um determinado momento que a gente não vê mais campanha na rua. Né? A campanha de 8 às 18, depois das 18 a gente não vê o bandeiraço, a gente não vê o cabo eleitoral, porque também a própria Justiça Eleitoral está ajudando muito isso a acontecer. Por exemplo, você tem uma limitação de contratação de cabos eleitorais. É verdade. Tem aqui uma participação aqui do Fala Planaltina, está perguntando qual é a sua visão em relação àquela questão da proporção do 80-20 na Câmara Legislativa. Quantos partidos podem se encaixar aí nessa questão do 80-20? Qual a tua visão? Falar em partidos para a Câmara Legislativa é quase uma bola de cristal. Né? Para responder isso, no número de indecisos que a gente tem... 60%, né, praticamente. Essa eleição, vamos tentar colocar para o nosso eleitor que está assistindo a gente hoje. Né? Essa eleição para deputado distrital não tem nada resolvido. Eu acho, pelas pessoas que estão competindo, que isso deva acontecer, uma baixa renovação de nomes da política, mas que serão os mesmos nomes, porque a gente observa quem são as pessoas que estão competindo. A gente observa também os partidos que estão melhor empenhados dentro dessa disputa. Né? Acho que os partidos que estão mais na órbita do Ibanez são aqueles partidos que devem ocupar um maior volume de cadeiras do que aqueles partidos que estão na órbita do Leandro. Ou da Leila, ou do Isalci mesmo. Então são partidos, vamos dizer assim, as campanhas que estão mais bem estruturadas, que são esses partidos que estão mais próximos do MDB, o PL, né? Esses partidos que... O progressista também. Então, são partidos que devem fazer mais candidatos dentro da Câmara Legislativa por uma questão que eles estão sabendo fazer melhor esse momento da campanha. Né? São aqueles que nós ainda vemos campanha nas ruas, são pessoas que estão fazendo as suas militâncias, colocando os cabos eleitorais nas ruas. Então, são esses partidos que estão vendo diferença. Por exemplo, pegar um caso específico, né, que tem um partido que tem muito dinheiro, mas não está conseguindo traduzir isso em votos. A gente pega a União Brasil. Pronto. Né? Pode explicar muito para elas. É um partido que tem muito dinheiro, é o maior fundo eleitoral nacionalmente hoje no Brasil, mas ele não vai conseguir um desempenho melhor do que o PL, melhor do que o Progressistas no cenário do Distrito Federal. Não vai. Tanto para a Câmara Legislativa quanto para a Câmara dos Deputados. Exatamente. Né? Então, também não é só dinheiro. A gente tem que colocar assim que é uma relação de dinheiro e empatia, porque você precisa de um candidato bom na outra ponta. Né? Se você não tem candidato bom, não adianta você despejar o que for de dinheiro, porque isso não vai se traduzir em votos. Meu amigo, infelizmente, acabou. Nosso tempo já extrapolou. Para mim, hoje foi uma honra estar te recebendo aqui no Café Expressão, para você estar falando aí as suas análises, a sua opinião, porque para os nossos telespectadores, para os nossos seguidores, com certeza o pessoal vai estar
formando a sua opinião aí em relação ao seu voto. E queria que você deixasse aí uma mensagem final aí, olhando para a câmera aí, para o eleitor, do professor, do consultor. Primeiro eu vou olhar para você, né? Assim, André, Zé, é uma satisfação, uma honra. Eu te respondi no convite, mas para mim é uma honra estar conversando com você hoje. Né, Zé? Você hoje é um dos grandes caras que fazem política com qualidade no Distrito Federal. Meu amigo, obrigado. Né? É cada vez menor esse grupo e você está dentro dele. Né? E para o eleitor, que eu tenho que dizer o seguinte: olha, gente, se preocupa em escolher bem aquele político que vai cuidar do problema da sua rua, da escola que falta, da creche. Você tem que olhar com muito cuidado. Então, ok, decidiu o voto para presidente, você tem obrigação de escolher bem o deputado distrital. Você tem obrigação de escolher bem o deputado federal, porque o deputado federal é aquele que vai trazer recurso para o Distrito Federal. Ele tem que ser bem articulado, ele tem que ser bom. Não adianta ele estar lá na Câmara e não fazer nada por você. A Câmara Legislativa, então, nem se fala. É onde todos os problemas da sua vida vão passar. Então, se você está indeciso, né, está em tempo aí, os candidatos estão à disposição. Né, vocês podem olhar o sistema do Divulga Candi, que é o sistema que nós usamos todo dia para olhar se o candidato tem dinheiro ou não, né, o que ele está fazendo, né, se ele está indeferido ou não. É a hora, né, o eleitor, vocês têm 10 dias para poder escolher bem, principalmente esse deputado distrital, esse deputado federal, porque é ele que vai fazer diferença na sua vida. Meu amigo. Mais uma vez, obrigado. Quero agradecer aqui a quem estava participando, Maria Rita, Fabiana, Ricardo Calado, Fala Planaltina, parabéns e obrigado pelas análises. Obrigado, Fala Planaltina aí pela participação, colega. Floribele, minha mãe, participando. Valeu, mãe, obrigado. A audiência aqui vai da família aos amigos, aos colegas de trabalho, é todo mundo passando aqui e assistindo. E, meu amigo, mais uma vez, foi uma honra estar recebendo você, que é uma personalidade aí do mundo político, do mundo da ciência política, do mundo da consultoria em comunicação política. Você que é uma das feras aí do marketing político brasileiro. Obrigado mais uma vez. Estamos à disposição. Valeu. Pessoal, 8h06, eu falo direto aqui de Brasília, estamos encerrando aqui o Café Expressão. Quero agradecer o pessoal aqui da Hugly, o Victor, o Léo, o Jeff, a Carla, o Matheus, e agradecer o pessoal aí da nossa produção que está sempre nos apoiando. E voltamos na próxima semana. O pessoal está falando, não vai levar mais nenhum candidato. Setembro não teve candidato para ninguém falar que esse é meu candidato. Aqui não tem candidato para ninguém. Eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Não era assim que o tribalista falava? Não sei. Bom, volto na próxima quarta. Um abraço. Tchau, tchau.